como o offset aqui já está negativo, ou seja, o valor offset é negativo, né? Eu vou apenas somar e assim eu obtenho a metade. Eu desloco para a posição correta, que deveria ser a posição correta. Então eu posso apagar isso aqui, eu não vou usar essas estrelas aqui, por enquanto, vou deixar apagadas. E eu vou duplicar, porque nós queremos, claro, para o eixo X e o eixo Y, obviamente. E aqui o eixo Y, aqui vai ser height, aqui vai ser o Y, e aqui também vai ser height. Pronto. Já temos o nosso index, tanto no eixo X como no eixo Y. O que precisamos fazer agora? Com o índice em mãos, nós agora vamos gerar as estrelas daquela região que pertence àquele índice. Então eu vou aqui embaixo gerar essas estrelas. Então this generate stars. Então constant stars igual a this.generate stars, que vai receber o index. Vamos fazer aqui em cima. Eu vou pegar o index e transformar em uma chave. E vocês vão ver por quê. Constant a área K igual a index 0 index. Eu tenho aqui minha chave. Lembrando que eu estou gerando as estrelas, certo? Eu não estou desenhando as estrelas. Estou apenas gerando as estrelas e vão aparecer naquela região. E para isso eu vou usar um map, ou seja, um mapa das minhas estrelas. Vamos lá em cima. Eu vou criar aqui stars. Eu vou iniciar as estrelas com map. New map. E neste caso, se as estrelas para aquela região cujo índice eu estou recebendo já tiverem sido geradas, eu apenas mostro elas, ou seja, eu retorno essas estrelas. Eu não preciso gerar novamente as estrelas, entenderam? If this.stars.has area K, se essas estrelas já existem para essa área, então return this.stars, ok, apenas retorna essas estrelas, get, e pronto. Mas se elas não existirem ainda, eu vou precisar gerar essas estrelas, entendeu? E aqui é que vai entrar a brincadeira toda. Como é que eu vou gerar as estrelas de forma procedural? Eu tenho aqui o index. Eu vou precisar saber quantas estrelas eu vou gerar e qual é a área que eu vou gerar. Então eu preciso da área, e essa área na verdade é a área mesmo, ou seja, a altura vezes a largura. Então se eu pegar aqui o nosso canvas, vou copiar tudo logo. A área vai ser igual ao seguinte, eu vou apagar. Isso aqui é a área do meu canvas, literalmente, a área do meu canvas, certo? E além disso, eu vou aqui multiplicar por uma densidade de estrelas. Densidade. Agora vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho aquela região que tem uma altura certa e uma largura, e eu estou multiplicando por uma densidade igual a 1, isso significa que a cada pixel daquela região eu vou ter uma estrela.
Obviamente eu não vou encher a tela inteira de estrelas, um para cada pixel. Isso vai ficar horrível. Então eu vou ter que multiplicar por um valor muito mais baixo, porque eu não quero todas essas estrelas. Então 0.001, talvez menos ainda. Eu vou multiplicar por uma densidade muito mais baixa. E assim, eu não tenho aqui mais a área, eu tenho mais agora a star count, a quantidade de estrelas que eu vou gerar. Eu já tenho aqui a quantidade. Tem uma outra coisa aqui. Como eu sempre vou fazer esse cálculo, certo? Eu não preciso fazer ele aqui, ele vai ficar repetido. Eu posso tirar daqui e posso adicionar um novo parâmetro, isso ponto área, e vou inicializar lá em cima, stars área, e aqui embaixo this ponto área vai ser igual a canvas width vezes canvas height. Pronto, já temos agora a área calculada e eu multiplico apenas pela densidade para saber quantas estrelas eu vou poder desenhar naquela região. Mas eu também poderia colocar a densidade lá em cima, mas se eu deixar a densidade aqui, eu posso fazer com que ela varie de região para região. Da maneira como a estrela não vai variar, mas eu vou deixar aqui porque futuramente nós vamos fazer isso. Então eu tenho aqui a quantidade de estrelas. Eu vou agora inicializar um vetor que vai guardar essas estrelas. Portanto, stars é igual a new array, esse mesmo tamanho, certo? Lembrando que isso aqui é um inteiro, então tem que estar arredondado. Math.floor, vou arredondar para baixo da mesma forma. E aqui eu tenho um array que vai conter essas estrelas daquela região, tá? Não são todas as estrelas. Essas estrelas aqui são apenas as estrelas da região que vem do index, ok? Então, já que temos a quantidade certa de estrelas para gerar, vamos gerar agora. For let i igual a 0 e menor que star count. E mais. E vamos agora criar essas estrelas. Stars na posição i vai ser igual a, eu vou aqui iniciar as características dessa estrela. E quais são? A posição x, y, o tipo de estrela, ou seja, se ela vai ser do tipo menorzinha ou se vai ser uma maior, então vai ser o type. Estou colocando esses valores provisórios, tá? E por último, eu vou colocar uma cor para essas estrelas, ou seja, ela vai ter uma variação de cor, certo? Color. Vou colocar aqui white, mas vai variar. Vamos deixar assim por enquanto. Então, vamos calcular essas posições. Sim, claro. Depois de loop for, nós vamos adicionar ao mapa. Nós criamos as estrelas dessa região, vamos colocar essas estrelas no mapa, certo? Aqui embaixo, this.stars.set na chave que nós já temos, stars, e obviamente return stars. Essas mesmas estrelas têm que ser retornadas. Nós acabamos de criá-las, ok? Vamos agora nos concentrar nas informações dessa estrela. Como é que vai ser a posição X? Então vamos pensar o seguinte: eu estou em uma região, certo? Eu não sei que região é essa, eu tenho apenas o índice.
Então eu preciso saber onde ela começa e aonde ela termina e posicionar essa estrelinha em algum lugar nessa região, dentro dessa região. Então primeiro, eu tenho o Canvas Width, certo? Eu tenho o Canvas Width e eu vou posicionar, vamos imaginar que estamos no índice 0, ou seja, na posição entre 0 e o tamanho máximo do canvas. Eu quero posicionar a minha estrelinha em algum lugar nesse ponto. O que é que eu faço? Math.random vezes o tamanho do meu canvas. Isso vai me retornar um valor que vai ficar entre 0 e o tamanho máximo. Então, o ponto X vai ficar em um ponto dentro dessa região. Da mesma forma para o ponto Y, certo? Que vai ser height. Mas tem um porém. Mas e se ele sair dessa região e for para outra região? A região seguinte. Como é que eu faço? Eu vou precisar de um endereço. Eu vou precisar construir esse endereço. Então eu tenho aqui o index. Eu vou usar o index, obviamente. Vamos melhorar isso aqui. Eu vou desconstruir esse index para index x e index y. Vamos substituir aqui para ficar mais fácil. Eu vou construir aqui fora. Por que aqui fora? Porque todas as estrelas que eu for construir, que for criar, vão ficar dentro do mesmo endereço. Então eu não preciso fazer isso aqui dentro do laço for, porque esse valor será o mesmo para todas elas dentro do laço for. O que vai variar é a posição dentro desse endereço. Ou seja, é isso aqui que vai variar, mas o endereço não. Então vamos construir aqui constante address. Vai ser igual ao seguinte. Vai ser o index x, aqui o address x, ok? O index x, que vai ser 1, 2, 3, 4, 0, e eu vou multiplicar esse índice pelo canvas. Então, se o índice for 0, o índice é 0. Se eu multiplicar 0 vezes canvas, qual é o endereço que eu vou ter? 0. Significa que se eu pegar o 0, address x, somar com a posição da minha estrela, eu vou estar dentro do ponto 0. Mas se o index for 1, uma vezes o tamanho do meu canvas, eu vou pegar a fronteira do final do canvas, ou seja, ali vai ser o início da próxima região. Então o address aqui vai ser o início da próxima região. Então eu vou somar esse início com a posição da minha estrela e eu vou estar posicionando a minha estrela na região 2. A mesma coisa na região 3, 4 e aí por diante. Então o address aqui vai me contar qual região a estrela vai ser posicionada. Y, height, e aqui index y mais, pronto, feito. O tipo, eu vou gerar aqui um número aleatório entre 1 e 10, certo? Inteiro, math floor math random vezes 10. Aqui eu gero um número entre 0 e 9. Então eu somo mais 1. Agora eu tenho um número entre 1 e 10. Então o tipo da estrela, se vai ser o primeiro ou o segundo, eu decido depois. Então eu vou gerar aqui um número aleatório e depois, com base nesse número, eu gero o tipo de estrela. A cor vai ser o seguinte. Eu vou criar lá em cima um vetor que vai ter 10 cores. Colors. No formato RGB. A
primeira parte vai ser as estrelas mais fraquinhas, a de brilho mais fraco. Então eu vou começar com 555, um cinza mais fraquinho. Vamos copiar aqui para 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que é 10, né? Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? A outra posição vai ser o de brilho mais forte. FF, branco, todo branco. Aqui vai ser... Vamos começar de cima. 555, depois 6, 777, 8, 9, A, B, aqui em hexadecimal, lembrando, em hexadecimal, tá? C, aqui eu vou colocar o E, aqui o D, aqui é o C, tá bom, não precisa colocar todas as cores, aqui as mais fracas, aqui as mais fortes, vamos lá embaixo, colors, e aqui é o índice. Esse valor aqui eu vou tirar daqui, constant, vou colocar aqui 0 to 9, pronto, criamos nossas estrelas, geramos a nossa estrela, mas aqui é a geração, não é a impressão delas, certo? Estamos apenas criando os dados para depois a gente imprimir. Está ok, tudo certo? Uma vez que nós geramos essa estrela, agora podemos mostrar elas. Mas eu vou tirar daqui, eu vou colocar tudo em uma função, em um método this.draw stars, seria no index e offset x, offset y, isso aqui é vetor. Vou criar aqui em cima draw stars, que recebe o index e o offset. E aqui ele vai gerar as estrelas, e uma vez gerada ele vai imprimir essas estrelas, certo? Então this.draw star area vai receber stars e offset. Aqui eu gero as estrelas, tudo bem. Aqui eu... Vamos lá. Agora eu vou desenhar essas estrelas. E para isso nós vamos pegar essa parte e jogar aqui dentro. Mas antes, vamos pensar um pouquinho aqui. Porque eu vou desenhar várias estrelas. E cada uma com uma cor diferente. Então eu vou ter que agrupar essas estrelas por cores. Constant stars vai ser igual a new map, um novo mapa. Vamos pensar um pouquinho aqui, o que podemos fazer aqui. Eu vou copiar isso aqui. Aqui, tá? Eu vou desconstruir o offset x, offset y. Vamos pensar aqui. Eu vou tirar esse último aqui
Isso aqui eu vou desconectar também. Temos aqui os dois tipos de estrelas. Vamos fazer aqui um loop for constant star of stars. Eu acho que nem precisa do mapa também, né? Talvez não precise do map. Vou deixar assim mesmo. Stars. E aqui dentro do loop, o que é que nós vamos fazer? Stars. A cor, eu vou pegar a cor porque nós vamos separar por cor, né? Então, constant color, star color. Vou criar uma outra variável aqui fora. Constant current color. Vai ser um string vazio. Não é let, não é constant, tá? Current color. E aqui eu faço o seguinte: if color ou diferente current color, então eu vou aplicar essa cor. Então isso aqui, set stroke style, e recebe, eu atualizo o current color igual a color. Uma vez que eu aplico a cor, eu vou iniciar begin path, fechar com o stroke, que vai ser comum para todos, e eu vou agora decidir se vai ser um ou outro. Então, if, eu já deixo aqui fechado. If star type, vamos pensar aqui, type vai de 1 a 10. Então, se ele for menor, do que 7, vou colocar 7, né? 8. Então vai ser do tipo pequeno as estrelas. Um pixel. Else. Caso contrário, vai ser do segundo tipo. Eu acho que já está muito bom. Eu não sei se vai funcionar, vamos ver. Do stars área. Falta aplicar a posição. Vamos lá. Aqui vai ser constante x vai ser igual a star x e constante y igual a stars.y. Posição das estrelas. Não precisa aplicar. Eu acho que o offset já foi aplicado, né? Ou não? Não. Vamos lá. X menos offset. X. Aqui é mais, né? Mais X. E é Y mais Y mais vamos verificar aqui se está tudo correto. Ok.
Ok. Mais menos. Já deve estar correto. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se vai dar certo. Vou recarregar a página. Um erro. Math Random. O Random tá errado aqui. Vou ter com o N aqui. Ok. Agora. Opa, funcionou. Se vocês perceberem, a região 0 é essa daqui, ó. Eu vou dar uma volta nela para vocês perceberem como ela está funcionando. Olha as estrelas ali. Olha só. E aqui acabou a região. Então, eu vou recarregar a página. Pronto, olha só. Estou renderizando a região. Eu vou sair da região. Eu vou para outra região. Olha só. Estou agora renderizando a região seguinte. Próxima região. Olha só, vou voltar agora. Aí você me pergunta, tá, mas tá triste, né? Porque falta toda essa parte de fora aqui. Como é que eu vou desenhar também o resto? Porque, olha só, ele só desenha quando eu cruzo a fronteira. Então, para resolver isso, nós também precisamos desenhar as regiões que fazem fronteira com aquela onde nós estamos, entendeu? Vamos lá. Aqui em Draw, vou fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Não vou deixar aqui, na verdade. Vou fazer o seguinte. Ó. Let i igual a -1 e menor ou igual a 1 e mais. Mesma coisa. Agora, o J. Vou jogar isso aqui para dentro. Olha agora o que é que eu vou fazer. Aqui é o index, ok? Eu vou desconstruir o index. X. Index X. Index Y. Um vetor. Aqui da mesma forma eu vou reconstruir ele. Só que aqui é o seguinte, ó, index X mais, e eu estou também renderizando e gerando estrelas para as outras regiões que estão em volta. E mais J. Olha só. Vamos recarregar e ver que vai ficar muito melhor agora. Olha só. Vou dar uma voltinha aqui. Agora você não percebe que tem partes faltando, mas tem, tá? Apenas a região que nós estamos está sendo renderizada. E as regiões de fronteira, mas não toda a área, né? Porque seria impossível renderizar tudo de uma vez. O jogo ficaria muito lento. Olha só. Está quase terminado, mas vamos adicionar mais um efeito. Que vai ser o seguinte. Vamos colocar um paralaxe. Por quê? Para dar impressão de profundidade. Certo? Vamos dar uma impressão de profundidade ao nosso jogo. Mas primeiro nós vamos mudar a cor do fundo. Vamos tirar esse cinza aqui, colocar uma cor mais escura, mais próxima do espaço. Vamos aqui index. Aqui na cor, vou botar um azul. E vou colocar um bem escuro aqui. Aqui. Salvar. Vou fechar. Olha só, ficou bem melhor. Essas estrelas enormes aqui, eu vou deixar
para que vocês possam visualizar. Eu não sei se vocês conseguem ver as menorzinhas, aqui as pequenininhas, se a resolução está boa o suficiente, mas depois nós ajustamos isso. Vamos agora colocar um paralaxe para dar a impressão de profundidade. Mas como é que vamos fazer isso? Aqui em Draw, Offset X, Offset Y, nós vamos multiplicar esses valores por um fator menor. Multiplicar, né? Vamos multiplicar esses valores por um fator bem pequeno. Vou colocar 0.2. Acho que 0.2 já é o suficiente. E assim eu faço com que as mudanças do fundo se tornem mais lentas, dando a impressão de que as estrelas estão mesmo bem distantes. Vamos lá? Eu vou recarregar a página. Preste atenção na posição dos nossos blocos e a posição das estrelas. Eu vou me mover em direção aos blocos. Olha só. Agora sim, né? Nós temos a impressão de que existe uma profundidade. Está muito melhor agora. E para finalizar, eu vou apenas retornar o tamanho das estrelas ao tamanho padrão que estava antes. Eu vou colocar 3, e aqui vai ser 2, e aqui 2. Pronto, bem melhor agora. Olha só. Eu posso ajustar a quantidade de estrelas alterando a minha densidade, mas claro, quanto mais estrelas eu coloco, mais lento vai ficar. Então não aconselho encher de estrelas, mas vamos fazer um teste aqui. Vamos ver como é que fica. A densidade tem 0.001, eu vou colocar 0.005. Vocês vão ver a diferença. Olha só, bem mais estrelas do que antes. No entanto, pode ser que em algum computador elas fiquem mais lentas, né? Fiquem mais lentas. Eu vou fazer algumas mudanças porque tem muitas estrelas com tamanho grande. A ideia é que sejam poucas estrelas grandes. Então eu vou mudar aqui o equilíbrio de menor que 8, colocar menor que 9. E ver o que acontece aqui. Olha só. Agora sim, está bem melhor. Eu tenho mais estrelas pequenas do que grandes. E só dá até uma tontura. Então, já concluímos, né? Já está bem interessante a movimentação. Está meio vazio, claro, porque só tem um jogador. Então, no próximo vídeo, nós vamos incluir mais jogadores. Ou seja, vamos implementar a parte de conexão de sockets. Vamos ir fazendo aos poucos, né? Fazendo missões, né? Vida, vamos fazer um display, né? Informações da nave, vamos trocar a navezinha por uma mais interessante, uma mais bonita, né? Vamos desenhar uma melhor do que uma seta, e aos poucos nosso jogo vai tomando forma. Então não perca os próximos vídeos e até mais.